Você toma uma decisão. Pode ser qualquer coisa, uma escolha profissional, uma mudança de vida, até algo simples como escolher não ir a um evento. E imediatamente você sente aquela pressão interna. Você precisa explicar, precisa justificar, precisa fazer as pessoas entenderem por que você decidiu aquilo. Então você começa a falar, e quanto mais você explica, mais você sente que precisa explicar ainda mais. Você entra em modo de defesa, dando razão após razão, tentando convencer quem está ouvindo que sua decisão faz sentido. E quando você finalmente para de falar, você percebe algo perturbador. A pessoa te respeita menos agora do que antes de você começar a explicar. Você acabou de cair na armadilha mais comum que existe no jogo do poder. Você explicou demais, e no processo, você entregou todo o seu poder de bandeja. Maquiavel observou algo fascinante sobre os líderes mais poderosos da história. Eles tomavam decisões e simplesmente as executavam, sem justificativas elaboradas, sem longos discursos explicativos, sem busca desesperada por validação. E as pessoas ao redor dessas figuras aceitavam as decisões com muito mais facilidade do que aceitavam as decisões de pessoas que ficavam se explicando interminavelmente. Por quê? Porque explicação excessiva sinaliza insegurança. E insegurança sinaliza fraqueza. Fica até o final deste vídeo porque vou te mostrar exatamente por que explicar te enfraquece, em quais situações você está cometendo esse erro sem perceber, e como desenvolver a capacidade de tomar decisões e simplesmente seguir em frente sem se justificar para ninguém. Vamos começar entendendo a psicologia profunda de por que explicar demais destrói seu poder. Quando você explica uma decisão extensivamente, você está implicitamente comunicando várias coisas negativas sobre você. Primeiro, você está dizendo que sua decisão não é forte o suficiente para se sustentar sozinha, que ela precisa de muletas argumentativas para ser válida. Segundo, você está sinalizando que a aprovação alheia importa mais para você do que sua própria convicção. Terceiro, você está abrindo espaço para debate e contestação. Cada argumento que você dá é uma porta que você abre para contra-argumentos. E quarto, talvez mais importante, você está mostrando suas cartas. Você está revelando seus processos de pensamento, suas inseguranças, seus medos, suas motivações reais. Pessoas poderosas entendem que mistério é poder. Quando você não explica completamente suas decisões, quando você deixa lacunas na narrativa, as pessoas preenchem essas lacunas, assumindo que você tem razões mais profundas e sofisticadas do que as óbvias. Elas te atribuem mais inteligência, mais estratégia, mais controle do que você pode realmente ter. Mas quando você explica tudo, quando você abre completamente seu raciocínio, você remove todo o mistério. E sem mistério, você se torna comum, previsível, manipulável. Tem um experimento psicológico famoso que ilustra isso perfeitamente. Pesquisadores pediram para pessoas furarem fila em uma copiadora usando 3 abordagens diferentes. Primeira abordagem: com licença, posso usar a copiadora? Taxa de sucesso foi de 60%. Segunda abordagem: com licença, posso usar a copiadora porque estou com pressa? Taxa de sucesso subiu para 94%. Interessante, mas aqui está a parte mais reveladora. Terceira abordagem: com licença, posso usar a copiadora porque preciso fazer cópias? Essa razão não é razão nenhuma. É óbvio que você quer usar copiadora para fazer cópias, mas a taxa de sucesso foi de 93%, praticamente igual à razão legítima. E que isso nos ensina? Que as pessoas não estão realmente avaliando a qualidade das suas explicações. Elas estão reagindo ao fato de você estar dando uma explicação. A presença de explicação sinaliza que você acha que deve satisfação. E quando você acha que deve satisfação, você automaticamente se coloca em posição inferior. Então, ironicamente, dar razão ruim é quase tão prejudicial quanto dar razão boa.
porque ambas comunicam que você precisa de aprovação externa. Agora vamos dissecar as situações específicas onde explicar demais está destruindo seu poder, e você nem percebe. Primeira situação. Quando você diz não. Alguém te pede um favor, te convida para algo, te pede para assumir uma responsabilidade. Você não quer fazer. E em vez de simplesmente dizer não obrigado, ou isso não funciona para mim agora, você entra em modo de justificativa elaborada. Você lista 5 razões pelas quais não pode. Você se desculpa profusamente. Você quase pede perdão por ousar dizer não. E sabe o que acontece? A outra pessoa não respeita seu não. Ela vê todas aquelas justificativas como pontos de negociação. Ah, mas se eu resolver esse problema que você mencionou, então você pode? E de repente você está numa discussão interminável, onde seu não está sendo dissecado e questionado. Compare isso com simplesmente dizer: não vai dar para mim dessa vez, mas obrigado por pensar em mim. Ponto final. Sem elaboração, sem desculpas excessivas. Quando você faz isso, não há nada para outra pessoa questionar. Você deu uma resposta clara e final. E 90% das vezes, a pessoa simplesmente aceita e segue em frente. Por quê? Porque a firmeza e brevidade da sua resposta comunica que essa é uma decisão tomada, não uma posição negociável. Segunda situação. Quando você toma decisões sobre sua própria vida. Você decide mudar de carreira, terminar um relacionamento, se mudar para outra cidade, fazer uma grande compra. E imediatamente você sente necessidade de explicar para todo mundo por que está fazendo aquilo. Amigos, família, colegas, até conhecidos casuais. E você gasta horas em conversas explicando, justificando, defendendo sua decisão. E cada pessoa tem uma opinião. Cada pessoa questiona algum aspecto. E quanto mais você explica, mais você mesmo começa a duvidar da decisão. Se você está gostando desse conteúdo e quer que a gente continue trazendo esse tipo de análise profunda, tem um link no comentário fixado onde você pode ajudar via Pix. Qualquer contribuição faz diferença. Agora vamos continuar porque a terceira situação é talvez a mais importante. Terceira situação, quando você estabelece limites. Você decide que não vai mais tolerar determinado comportamento, que não vai mais aceitar determinadas demandas, que certos aspectos da sua vida são privados e não vão ser compartilhados. E em vez de simplesmente estabelecer o limite claramente, você sente necessidade de explicar por que está estabelecendo aquele limite. E aqui está o problema. Quando você explica seus limites, você está implicitamente pedindo permissão para tê-los. Você está sugerindo que se suas razões não forem boas o suficiente, o limite não é válido. Mas limites não precisam de justificativa. Você tem direito de ter limites simplesmente porque decidiu ter. Ponto. Maquiavel tinha uma observação penetrante sobre isso. Ele dizia que homens que explicam demais suas ações estão convidando julgamento. E uma vez que você convida julgamento, você perde autoridade sobre suas próprias decisões. Porque agora outras pessoas se sentem autorizadas a aprovar ou desaprovar, a concordar ou discordar. Você transformou uma decisão unilateral em um comitê, onde você não é necessariamente o voto decisivo. Vamos explorar agora o que comunicar em vez de explicar. Porque você não pode simplesmente ficar em silêncio sobre tudo. Às vezes, algum nível de comunicação é necessário. A diferença está entre comunicar informação necessária versus explicar-se defensivamente. Comunicação é quando você transmite fatos relevantes de forma concisa. Explicação defensiva é quando você tenta convencer a outra pessoa que você está certo e merece aprovação. Por exemplo, você está saindo de um emprego. Comunicação seria: aceitei uma posição em outra empresa e meu último dia será tal data. Estou à disposição para garantir uma transição suave. Explicação defensiva seria: então eu decidi sair porque sinto que não estou sendo valorizado aqui
E também o salário não é tão bom quanto eu esperava. E tem algumas pessoas que não me respeitam. E essa nova empresa ofereceu mais dinheiro e melhores benefícios. E eu realmente acho que é uma oportunidade melhor para o meu crescimento. Você vê a diferença? A primeira é profissional e final. A segunda é uma confissão de inseguranças que diminui você. Outro exemplo. Você está terminando um relacionamento. Comunicação seria: cheguei à conclusão que não estamos mais alinhados e acho melhor seguirmos caminhos separados. Explicação defensiva seria: então, eu não estou feliz porque você faz X e Y que me incomoda, e eu tentei falar sobre isso, mas você não muda. E eu acho que merecemos pessoas diferentes, e tem esses problemas específicos que não consigo mais ignorar. A primeira preserva sua dignidade e encerra a discussão. A segunda abre uma negociação interminável onde cada ponto que você levantou pode ser questionado ou prometido que vai mudar. Você está percebendo o padrão? Menos é mais. Clareza é poder. Brevidade é autoridade. Agora vou te dar o protocolo exato de como parar de explicar demais e começar a comunicar com poder. Primeiro, antes de responder a qualquer pergunta ou anunciar qualquer decisão, pause por 3 segundos. Isso serve 2 propósitos. Te dá tempo para formular uma resposta concisa, em vez de derramar tudo que vem à mente. E comunica que você está sendo deliberado, não reativo. Segundo, use o que eu chamo de resposta mínima viável. Qual é a menor quantidade de informação que você pode dar que ainda responde à pergunta ou comunica a decisão? Essa é sua resposta. Não adicione floreios. Não adicione contexto desnecessário. Não adicione justificativas preventivas. Apenas a informação essencial. Por exemplo, alguém pergunta por que você não vai ao evento. Resposta mínima viável. Não vai funcionar para mim dessa vez. Você não precisa listar que está cansado, que tem outras prioridades, que não gosta de alguns convidados. Não vai funcionar para mim. Suficiente. Terceiro, se alguém pressionar por mais explicação, use o que eu chamo de técnica do disco quebrado. Você repete essencialmente a mesma resposta com palavras levemente diferentes. Mas por que não vai funcionar? Como eu disse, não é viável para mim no momento. Mas especificamente qual é o problema? Já avaliei e decidi que não é a melhor opção para mim agora. A maioria das pessoas desiste de pressionar depois de 2 ou 3 repetições porque percebe que não vai conseguir mais informação. Quarto, elimine frases que enfraquecem sua comunicação. Frases como: eu sei que isso pode parecer estranho, mas... ou não tenho certeza se isso faz sentido, mas... ou talvez eu esteja errado, mas... Essas frases são pedidos de desculpas preventivos. São você se desculpando por ter uma opinião ou fazer uma escolha antes mesmo de alguém te criticar. Simplesmente delete essas frases do seu vocabulário. Diga sua decisão ou opinião diretamente sem esses enfraquecedores linguísticos. Quinto, desenvolva conforto com silêncio após suas declarações. Você faz uma declaração concisa, uma decisão, uma resposta breve. E então fica em silêncio. Não preenche o silêncio com mais explicações. Não elabora nervosamente. Você deixa suas palavras pairarem. Esse silêncio serve 2 funções. Dá peso às suas palavras, porque elas não estão diluídas em um mar de justificativas, e força a outra pessoa a processar e aceitar ou fazer a próxima pergunta, em vez de você continuar se defendendo preventivamente. Tem uma diferença crucial aqui que preciso esclarecer. Não estou dizendo para você nunca dar contexto ou nunca compartilhar seu raciocínio. Estou dizendo para você ser extremamente seletivo sobre quando e com quem você faz isso. Com pessoas que têm autoridade legítima sobre a situação, seu chefe direto em questões de trabalho, seu parceiro em questões que afetam o relacionamento, você pode e deve dar algum nível de explicação. Mas mesmo nesses casos, concisa e sem tom defensivo. Você está informando, não implorando por aprovação,
Mas com pessoas que não têm autoridade legítima sobre suas decisões, conhecidos casuais, amigos distantes, família estendida, colegas que não são seus superiores, você não deve nada além de informação básica se tanto. Sua vida é sua, suas escolhas são suas. E você não precisa de comitê de aprovação. Maquiavel observou que príncipes que consultavam demais, que explicavam demais suas decisões para conselheiros e súditos, criavam facções e debates que enfraqueciam sua autoridade. Mas príncipes que consultavam seletivamente em privado e então anunciavam decisões sem longos discursos justificativos, mantinham autoridade absoluta. As pessoas podiam discordar internamente, mas não havia espaço para debate público porque o príncipe não havia aberto esse espaço através de explicações defensivas. Na sua vida, a dinâmica é similar. Quanto mais você explica, mais você está convidando debate. Quanto menos você explica, mais você está comunicando que a decisão é final e não está aberta para comitê. E, ironicamente, quando você para de buscar aprovação através de explicações elaboradas, você frequentemente recebe mais aprovação, porque as pessoas respeitam força e convicção, mesmo quando discordam da decisão específica. Vou te contar uma história que ilustra perfeitamente esse princípio. Um CEO de startup estava enfrentando decisão difícil sobre pivotar o produto completamente. Era arriscado. Alguns investidores não estavam convencidos. A equipe estava dividida. Ele poderia ter convocado reuniões intermináveis, poderia ter tentado convencer cada pessoa com argumentos elaborados, poderia ter buscado consenso universal. Mas ele não fez isso. Ele consultou privadamente 3 pessoas que ele mais confiava, processou a informação, tomou a decisão e simplesmente anunciou: vamos pivotar. Aqui está a nova direção. Aqui estão as responsabilidades de cada um. Perguntas sobre execução são bem-vindas, mas a decisão estratégica está tomada. Algumas pessoas ficaram infelizes. Alguns investidores questionaram. Mas sabe o que aconteceu? A equipe se mobilizou, porque a clareza e firmeza da decisão não deixava espaço para ficar debatendo se deviam ou não fazer aquilo. A única opção era executar ou sair, e a maioria escolheu executar. E o pivô foi bem sucedido. Agora imagina se ele tivesse gastado semanas tentando explicar e justificar e convencer cada pessoa. Eles teriam perdido o momento certo, teriam criado divisões mais profundas e provavelmente a empresa teria falhado. Essa história nos ensina que em posições de liderança, seja de uma empresa ou da sua própria vida, decisões claras e sem explicações excessivas criam momentum. Mas decisões hesitantes acompanhadas de justificativas defensivas criam paralisia e divisão. Então, mesmo que você não seja CEO de empresa, você é CEO da sua vida. E suas decisões sobre sua vida devem ser tratadas com a mesma clareza e firmeza. Agora vamos abordar as objeções que as pessoas geralmente têm. Primeira objeção: mas não é ser secreto e desconfiado não explicar nada? Não. Existe diferença enorme entre ser transparente sobre informações relevantes e se explicar defensivamente. Você pode ser completamente aberto sobre fatos objetivos e ainda assim não justificar cada escolha pessoal. Transparência não significa exposição total da sua psique. Segunda objeção: mas as pessoas não vão me achar arrogante se eu não explicar minhas decisões? Algumas podem achar inicialmente. Mas você precisa fazer uma escolha. Você prefere ser visto como acessível, mas fraco, ou como assertivo, mas forte? Porque você raramente consegue ambos. E aqui está a verdade. Pessoas respeitam força muito mais do que respeitam acessibilidade. Então, mesmo que algumas pessoas te achem arrogante por não se explicar, essas mesmas pessoas te respeitam mais do que respeitavam quando você era um livro aberto. Terceira objeção: mas em relacionamentos íntimos não deveria haver explicação e vulnerabilidade? Sim, mas há diferença entre vulnerabilidade autêntica e justificativa defensiva.
Com parceiro romântico ou amigo muito próximo, você pode e deve compartilhar seus processos de pensamento e sentimentos. Mas mesmo nesses relacionamentos, você não deve estar constantemente se justificando e pedindo aprovação para suas escolhas. Você compartilha porque quer conexão, não porque precisa de permissão. Tem um último aspecto psicológico aqui que é fascinante. Quando você explica demais, você está usando recurso cognitivo enorme, tentando convencer outros. Você está gastando energia mental formulando argumentos, antecipando objeções, refinando justificativas. E todo esse esforço mental te drena e te distrai da execução real da decisão. Mas quando você simplesmente decide e move adiante sem explicar para todo mundo, você conserva toda essa energia para a execução. Você está focado em fazer, não em justificar. E tem efeito secundário interessante. Quando você não está constantemente verbalizando e defendendo suas decisões, você também não fica preso em confirmação de viés. Você pode mudar de ideia mais facilmente se novas informações aparecerem, porque você não defendeu publicamente a posição antiga exaustivamente. Pessoas que explicam demais ficam presas às suas posições porque mudá-las significaria admitir que todas aquelas explicações estavam erradas. Mas pessoas que comunicam concisamente sem explicações elaboradas podem pivotar quando necessário sem perder face. Maquiavel tinha uma última observação sobre isso que é profundamente relevante. Ele dizia que um príncipe é julgado pelos resultados, não pelas justificativas. Se você toma a decisão, explica elaboradamente por que é a melhor decisão, e então a decisão dá errado, suas explicações não te salvam. Você falhou. Mas se você toma a decisão sem explicar muito, e a decisão dá certo, ninguém questiona por que você não explicou mais. O resultado valida tudo. Então foque sua energia em executar bem, não em justificar elaboradamente. Vou te dar agora um desafio prático para as próximas 2 semanas. Escolhe uma área da sua vida onde você sabe que está explicando demais. Pode ser no trabalho, pode ser com família, pode ser com amigos. E compromete-se que nessa área, por 2 semanas, você vai dar respostas máximo, metade do tamanho que normalmente dá. Se você normalmente explica algo em 10 frases, reduza para 5. Se normalmente dá 3 razões, dê 1. E observe o que acontece. Você vai notar algumas coisas. Primeiro, as pessoas não questionam tanto quanto você achava que iam. Segundo, quando questionam, elas geralmente aceitam uma repetição breve da sua resposta original. Terceiro, você tem muito mais energia mental porque não está gastando horas justificando cada decisão. Quarto, você começa a se sentir mais no controle da sua própria vida porque não está constantemente buscando validação externa. E quinto, paradoxalmente, as pessoas começam a te respeitar mais. E uma vez que você faz esse experimento por 2 semanas em uma área e vê os resultados, você naturalmente vai querer expandir para outras áreas da sua vida. E com o tempo, ser conciso e não se explicar excessivamente se torna seu modo padrão de operar. E você vai olhar para trás e se perguntar como você tolerava aquela versão antiga de você que estava constantemente se justificando e pedindo aprovação. Porque aqui está a verdade fundamental. Pessoas poderosas não se explicam, elas comunicam. Pessoas fracas não comunicam, elas se justificam. A diferença está no tom, na brevidade, na ausência de necessidade de aprovação. E quando você muda de um para outro, você muda fundamentalmente como o mundo te vê e te trata. Então, para resumir, pare de explicar suas decisões para pessoas que não têm autoridade legítima sobre sua vida. Quando você precisa comunicar algo, use resposta mínima viável. Elimine frases enfraquecedoras que pedem desculpas por ter opinião. Desenvolva conforto com silêncio após suas declarações. E entenda que mistério é poder. Então, quanto menos você revela sobre seus processos internos, mais poder você mantém.
Se esse vídeo te fez perceber quantas vezes você está dando poder através de explicações desnecessárias, deixa o like, se inscreve e compartilha. E mais importante, começa hoje a praticar. Próxima vez que alguém questionar uma decisão sua, resiste ao impulso de dar 5 parágrafos de justificativa. Dê uma resposta breve e clara, e então fica em silêncio. Deixa a outra pessoa processar. E percebe como você automaticamente ganha mais respeito naquele momento do que ganharia com 1000 palavras de explicação. Nos vemos no próximo vídeo.